Pronto aí? Bora lá? Então nós estamos falando de filosofia contemporânea. Vocês lembram de quando até quando vai a filosofia contemporânea? Falei? 19 até. Isso. O século XIX, na verdade, vai da Revolução Francesa, 14 de junho de 1789, ou seja, finzinho ali do século XVIII, até o século XXI, até os nossos dias, né? E dentro da filosofia contemporânea, hoje nós vamos conhecer um pouquinho do pensamento de Edmund Burke, filósofo irlandês aí do século XVIII, que viveu ali no contexto da Revolução Francesa. E para o Edmund Burke, esse filósofo irlandês que viveu de 1729 a 1797, a sociedade é de fato um contrato. A teoria do contrato social ela começou com Thomas Hobbes, o primeiro grande contratualista. Para Thomas Hobbes, nós vivemos em sociedade graças a um contrato social. Por que a gente fez esse contrato social? Segundo Thomas Hobbes, o homem é mau por natureza. Thomas Hobbes tem uma frase que diz o seguinte: o homem é o lobo do homem, ou seja, o pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. E aí, no estado de natureza, antes da gente viver em sociedade, antes da gente fazer o contrato social, a gente vivia no estado de guerra, de todos contra todos. Então não existia segurança alguma. Vivíamos em constante ameaça. Até que chegou um dia, os seres humanos cansaram de guerra. Vamos organizar aqui e tentar parar aqui essas brigaiadas. Vamos fazer um contrato. Vamos criar um Estado, um governo, sociedade civil e dar a esse Estado o poder de garantir um mínimo de paz e segurança para a gente. Então, segundo Thomas Hobbes, assim teria nascido o contrato social e o Estado moderno. Nós demos ao Estado o poder de quê? De garantir a nossa paz e a nossa segurança. Impedir que a gente se mate, se destrua. Porque se a gente fosse deixado à própria sorte, pela nossa própria natureza, nós estaríamos numa constante guerra. Oi? Selvagens. Porque o homem é o lobo do pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. E se a gente ficar à mercê de nós mesmos, sem ninguém para controlar a nossa violência, nosso impulso violento natural, a gente vai viver se matando, se destruindo. Então, para Hobbes aí, o ser humano deu ao Estado poder absoluto. Poder absoluto sobre o quê? Sobre as nossas vidas, a nossa liberdade e os nossos bens. Então, se você representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode te prender, pode te matar e pode tirar os seus bens. Então, o Estado existe para isso. O Estado faz isso através do quê? Como é que ele nos prende, nos mata ou tira os nossos bens? Olha. Com regras, com leis, com polícia, né? Com cadeia, com juízes que nos julgam de acordo com essas leis. Então nós colocamos o poder nas mãos do Estado. Agora ele tem o poder sobre a nossa vida, sobre a nossa liberdade, sobre os nossos bens. Esse é o Hobbes. Depois vem o John Locke. John Locke também é um contratualista, mas só que ele diverge do Hobbes. Para o John Locke, o ser humano, quando ele nasce, ele não é bom nem mal. O homem, quando nasce, é uma folha de papel, hein? Ele vai se tornar bom ou mal conforme a
educação que ele recebeu. E é aqui onde o Edmund Burke, por exemplo, ele discorda do Locke. Para ele, o ser humano, por causa do pecado original, o ser humano é um ser maldoso por natureza. Então não importa a educação que a gente receba, a gente pode sempre, ou a gente estará sempre tentado a fazer o mal. Mesmo a gente recebendo a melhor educação possível, ainda podemos nos tornar maus. Mas para o Locke, tudo depende da educação. A gente nasce com uma folha de papel em branco, a educação vai fazer da gente bem ou mal. Nós fizemos um contrato social, por quê? Porque no estado de natureza, a gente vivia num estado de constante insegurança. Nós não tínhamos nada garantido, nem a nossa vida, nem a nossa liberdade, e nem a nossa propriedade. A qualquer momento alguém podia nos matar, podia nos roubar aquilo que a gente construiu, e podia nos tornar escravos, tirando a nossa liberdade. Então o contrato social é para garantir 3 direitos básicos: vida, liberdade e propriedade. São 3 direitos naturais. Quem nasce tem o direito de viver. Todos nós nascemos livres e ninguém pode tirar a liberdade de outro. Mas há uma contradição aí, né? O Locke defendia essa liberdade, mas ele era um senhor de escravos. Então a liberdade era só para alguns. Para quem? Os brancos, os ricos, os poderosos. E a propriedade? Ele dizia o seguinte: nós temos o direito em cima daquilo que nós conquistamos com o suor do nosso trabalho. Então, se tem alguém que tem algo que não trabalhou para construir, ele não tem direito naquilo. Então, nessa lógica aqui, não seria ou não poderia ser permitido herança. Por quê? Os filhos trabalharam para ter aquilo que os pais construíram, então eles não podem receber herança. Porque É quando morre, o que fazer? Os bens do pai. não, isso eu estou falando que é a contradição, né? Porque ele diz que as pessoas só têm o direito sobre aquilo que elas conquistam com o suor do trabalho. E quem tem coisas que não conquistou com o suor do trabalho? Tem que tomar delas, as pessoas, essas coisas? Na lógica seria, né? Por que alguém pode ter o direito de usufruir de algo que ela não construiu? Porque ela recebeu dinheiro. Mas aonde está escrito que isso é justo, é legal? A lei está, mas essa lei é baseada em quê? Então, em quê? Os próprios interesses, não é? Não. Interesse de quem é rico, né? Não, dos governos. De continuar sempre com as propriedades das mesmas famílias, dos mesmos grupos. E aí, a gente vê que tem gente hoje que é rico, e é rico de famílias que são ricas há muito tempo, e que não trabalha, não faz nada, só usufrui, e com a sua riqueza fica cada vez mais rico. Porque se você é um milionário, se você tem 100 milhões, por exemplo, você deixa o seu dinheiro parado lá, no banco, rendendo. Se render o mínimo, na poupança, rende quase 1% ao mês. Então, é um dos rendimentos que rende menos. Dá quanto? 100 milhões, 1% ao mês. 1 milhão, todo mês. Só deixa parado, você vai trabalhar. Só deixar lá rendendo. Na poupança, que é um dos que rende menos. Se você investir em coisas que rendem mais, você pode tirar mais ainda. Ele não precisa trabalhar. Então, é uma lógica completamente perversa, que faz com que quem tem muito tenha cada vez mais. Aí você tem 100 reais só, você coloca lá, R$1 por mês. Que diferença vai fazer R$1? Agora o cara com 1 milhão, ele tem que fazer muito esforço para conseguir gastar isso. Aí ele herdou, ele não precisou trabalhar. Ixi. Será que isso é justo? Mas voltando aqui ao Edmund Burke, outro filósofo também, antes disso, né, tem o Rousseau, que ele também discordava do Rousseau. Rousseau também é um contratualista. O Rousseau vai discordar dos dois.
Para o Locke, o homem não nasce nem bom nem mau, foi de papel branco. Para o Hobbes, o homem é mau. Para o Rousseau, o homem nasce bom. Oi? O homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe. A criança não tem maldade, ela aprende a ser má. O homem nasce livre, a sociedade o escraviza e obriga ele a fazer um monte de coisa que ele não quer. E o primeiro contrato social foi firmado em cima da propriedade privada. No estado de natureza, tudo era de todo mundo. Até que um dia, um sujeito foi cercou um pedaço de terra e falou: isso aqui é meu. Aí o senhor disse: maldito foi esse primeiro ser humano que deixou o caboclo ir lá e cercar. Maldito foi ele que não foi lá e arrancou assim e falou: isso aqui é de todo mundo, filho da puta. Porque ali nasce a desigualdade entre os homens. Uns passam a ter e outros a não ter. Aqueles que têm querem ter cada vez mais. Aqueles que não têm faz de tudo, mata, rouba, nem faz de tudo para ter. Nasce a corrupção da desigualdade da propriedade privada. Então, essa é a visão de Rousseau. Então, o primeiro contrato social foi firmado em cima da propriedade privada. Esse primeiro contrato social tem que ser destruído, com outro contrato ser desenvolvido, baseado na vontade geral, que seria os interesses que nós temos em comum. Só pode se tornar lei aquilo que é consenso. Se não houver consenso, não pode ter lei. Por exemplo, aborto, tem consenso? Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Então não pode existir lei sobre aborto. Quem é contra não aborta, quem é a favor aborta. Então acabou. Está resolvido. Só pode haver lei em cima daquilo que é consenso, porque a lei é fruto da vontade geral. A vontade geral são os interesses que nós temos em comum. Se não há consenso, se não há vontade geral, não pode ter lei. Então a maioria não pode querer impor sua vontade sobre a minoria. A maioria é contra o aborto, porque a maioria é cristã no Brasil. O problema é da maioria. Não há consenso. Então, vocês que a maioria não abortam. Nós que a minoria não abortar. Há um consenso sobre as drogas no Brasil? Não. Então não pode ter lei sobre drogas. Quem é contra as drogas não fuma, não usa. Quem é a favor pode usar à vontade. Foda-se, morre lá. Não há consenso, não há lei. Há consenso sobre o uso de armas? Quem é contra não usa. Quem é a favor usa. Acabou, foda-se. Nossa, se todo mundo pensasse assim, a vida seria tão fácil. É preciso consenso para ter lei. Se não há consenso, não pode ter lei. A lei jamais pode ser imposição da maioria sobre a minoria. Essa é a visão de Rousseau. Então não deveria existir voto. Oi? Não deveria existir voto. Vai existir, só para você saber se há consenso ou não. E aí você tem que tentar convencer os outros para poder formar um consenso. Porque se não formar consenso... Então, se todo mundo estiver de acordo, não acontece nada. Não tem nada. As pessoas não concordam sobre propriedade privada. Quem quer propriedade privada tem. Quem não quer, não tem. Vive lá, cria sua comunidade lá e divide tudo com todo mundo. Pronto, acabou. Uma vez teve muito alto, não teve para Teve plebiscito, né? Plebiscito, referendo sobre o desarmamento, 2006, se eu não me engano. Mas a galera votou, a maioria votou para não desarmar. Só que o governo foi e pôs uma lei que era para desarmar. Ele foi contra o que o povo decidiu. Você vê como é que funciona a nossa democracia. Então Edmund Burke, ele é um filósofo contratualista. Ele defende o contrato social, mas ele discorda desses três aqui, né? Ele discorda do absolutismo defendido pelo Hobbes, do poder absoluto nas mãos do Estado. Ele discorda do Locke, que o Locke fala que o mundo é bom nem mal, ele fala que nós temos uma tendência para o mal, e discorda do Rousseau também por causa disso. Porque nós temos uma tendência para o mal, porque o Rousseau tinha uma visão muito romântica e positiva do homem. Achava que o homem tem uma bondade, uma inclinação natural para a bondade. Ele é o pai do conservadorismo moderno. Qual é a diferença entre conservadorismo, reacionarismo e progressismo? Conservadorismo conserva. Isso. O conservadorismo, ele quer conservar, né? Conservar o quê? As tradições.
Pode haver mudanças? Pode, mas as mudanças não podem ser drásticas. Podem haver reformas, mas jamais revolução. Reacionário que é o quê? Retornar ao passado. Um passado que eles achavam que era muito melhor que o presente. Hoje em dia o mundo está uma desgraça, uma merda, né? Ah, meu tempo era bom, né? Ditadura militar na década de 70, né? Vou voltar na Idade Média que era bom. Isso é um reacionário. Ele quer voltar ao passado. Ele acha que a sociedade do passado era muito melhor que a nossa. E o progressista? Que é o progresso, mudança, o avanço. Está nem com as tradições. Pelo contrário, o progressista, para ele, toda tradição é um tabu. Essa tradição precisa ser quebrada, superada. Os progressistas geralmente são de esquerda, os reacionários e conservadores são de direita, né? Então, os seres humanos têm necessidades materiais, científicas, artísticas, morais, segundo o Edmund Burke, né? Eles não conseguem satisfazer todas as necessidades aí pelo próprio esforço. Então, a gente não consegue satisfazer todas as nossas necessidades sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. E nós precisamos também, né, de alguma forma, ter suprido as nossas necessidades materiais, mas também científica, de conhecimento, artística. A gente precisa de arte. A arte é importante. Moral. A gente precisa de música. A gente gosta de novela, a gente gosta de um monte de coisa aí. Envolve arte, né? Literatura. Moral também, a questão do comportamento. Então, recorrem aos hábitos e à religião dos seus ancestrais sempre que possível. O Edmund Burke tinha uma influência muito grande da religião, ele era cristão. E por isso que ele acreditava que o pecado original, ele corrompeu a natureza humana e poderia nos levar, né, a fazer o mal. Por mais que tivesse uma educação boa, se tiver uma educação boa, você pode virar um vagabundo, um merda, um filho da puta. Né? Então concordem em ajudar um ao outro, que é o melhor modo de satisfazer as necessidades mútuas, né? Então viver em sociedade é isso, é fazer um contrato para que nós possamos nos ajudar. Porque ninguém consegue viver sozinho. Você consegue produzir tudo que você precisa sozinho? Seus alimentos, você come, né? O leite, você tem que tirar da vaca, você consegue tirar da vaca todo dia? O ovo, você consegue lá tirar a galinha? O ovo, a galinha todinha? Tem outros ovos aí também que eu gosto, né? O ovo, a carne, você consegue matar todinho? A gente precisa. Nós precisamos uns dos outros para viver, né? Então ninguém consegue viver sozinho. Então a vida em sociedade é baseada num contrato para ajuda mútua, para que um possa suprir as necessidades dos outros. Então Burke condenou a Revolução Francesa, foi uma revolução. Ele é contra a revolução, ele é conservador. Ele falou, não, claro que existia na sociedade francesa um monte de merda antes da Revolução. Mas a Revolução fez algo pior, porque gerou um terror. Foram 10 anos ali de guerra interminável, de sangue jorrando a rodo. Tinha que ser um trem mais calmo, vamos reformando, vamos mudando as coisas que precisam mudar. Uma coisa você fala, a escola está ruim, tem esse problema, aquele é aquele. Então vamos demolir a escola e construir outra coisa nesse lugar aqui, né? Construir uma puteira, uma zona aqui que fica melhor, né? Uma vez uma menina falou isso. Eu perguntei a menina, né? A revolução é isso, você demolir a escola e construir outra coisa no lugar. O que você construía? Ela falou, eu construiria uma zona e chamaria minhas amigas tudo para trabalhar comigo. Errada ela não tá. Não tá, vai ganhar dinheiro. Tem muita gente hoje ganhando dinheiro com OnlyFans, né? Tá achando bico aí de ganhar dinheiro com OnlyFans. Então ele queria, né, as reformas, mudanças, pode acontecer. Eles têm que tentar preservar, porque são as tradições que são as melhores coisas. A gente não pode confiar muito no nosso juízo, porque a gente, por causa do pecado original, pode cometer erros. Então, vamos olhar para o passado, ver o que eles fizeram no passado, o que o passado pode nos ensinar, para a gente fazer mudanças para o futuro que não sejam drásticas e nem possam destruir a sociedade. Então, Burke condenou a Revolução Francesa por sua rejeição discriminada ao passado, né? Então, a Revolução Francesa queria mudar tudo, queria mudar o calendário, queria mudar tudo, o mês, né, os dias, contar em tudo.
Mudar o ano também, o ano não seria mais a partir de Jesus. Ele acreditava em mudanças graduais. Pode mudar, né? Pode mudar de pouco em pouco, pode mudar tudo de uma vez, não, senão vira um pandemônio. Uma ideia que se tornou fundamental aí ao conservadorismo moderno. E hoje, boa parte da direita se baseia nele, apesar de que os bolsonaristas são muito mais relacionados com O que está conservadores. escrito aí nessas duas últimas? Progressista. Progresso, né? Que é um avanço, tá nem com as tradições e com o passado. Vamos pra frente que atrás vem gente, né? Pra frente, construir algo totalmente novo. E não importa se isso vai dar merda ou não. Depois que der merda a gente nem ia ver também, porque a gente vai mais pra frente ainda. É mais ou menos isso que pensa o progressista, né? Claro que nem todos, tem muitos progressistas aí que querem o progresso, querem mudanças, e até mudanças também graduais. Eles estão mais no campo conservadorismo do que no progressismo. Mas há divergências sim. Alguma dúvida aí sobre Edmund Burke, pessoal? Não, senhor? Tá de boa? Oi? Edmund Burke, filósofo irlandês do século XVIII. Tranquilo aí?